Bom, acho que já estou ao vivo, iniciando mais uma live hoje com a querida Poliana Barcelos, que é psicóloga. Poli já está online. Que ótimo, Poli já chegou aqui. Poli, já aceitei aqui o convite que você enviou, a solicitação, né? Aê! Deu certo. Gente, que linda! Que bom te ver. Você me brigou, né, amada? Isso Ah, mas aí. Para quem fica falando, não se arruma muito, não. não gosto. Gosto de sim. Muito bem. Gente, que lindo o seu espaço. Obrigada por Gostou do proporcionar para consultório? gente essa visão maravilhosa do seu cantinho. Legal, né? Tudo Uhum, a ver, né, com criança. Então, tem tudo que a ser aqui. ver. Não podia falar em outro lugar, não. Isso aí, amei. Tô amando olhar para você com esse fundo maravilhoso aí, lúdico, um espaço que a gente sabe que acontece aprendizagem de fato, né? Com certeza. Então, você tá me ouvindo bem, Poli? Sim, tranquilo. Tá vendo direitinho, A né? imagem também? Uhum, tudo certo. Então tá bom. Que ótimo. Então, a gente vai dar início à nossa live, né? Não importa quantas pessoas estão online, quantas pessoas vão chegando, entrando, a gente vai continuar aí falando, né? Passando o nosso conteúdo, com o nosso objetivo. E aí também essa live vai ficar gravada para aquelas pessoas que não podem estar com a gente aqui online, ao vivo, podem estar assistindo depois, compartilhando, marcando um amigo, enfim. Eu quero Sim. primeiramente dar as boas-vindas para você, Poli, te acolher com todo carinho, te agradecer por ter dito sim, sem medo, sempre com esse sorriso, com essa alegria. Embarca comigo nas minhas criações, sempre fala para mim, vambora. Eu aprecio muito esse seu jeito de ter iniciativa para as coisas. Parabéns. Obrigada. Pessoas assim como você, Mirella, sempre fala, igual esses dias eu falei lá no Stories, que eu não gosto de aparecer, né? Eu não gosto de estar aqui em frente à câmera porque eu sou envergonhada, né? Apesar de não parecer, eu Não sou parece. sim, porque, Uhum. assim, pessoalmente, para as pessoas, né, quem me conhece pessoalmente, fala assim, nossa, você é tão extrovertido, você fala tanto. Eu falo, não, mas Isso. eu sou envergonhada sim. Quando eu tô do lado de cá, é outra história, né? Então, eu acabo ficando com bastante vergonha. Mas, assim, é igual eu tava falando esses dias, que a pessoa como você, a gente não tem nem como falar, não, porque você é uma pessoa tão iluminada, tão bonita, né? Igual eu Ah, sempre meu falo, Deus. bonita. Mas Você fala mesmo. a gente vai vendo as histórias, vai conhecendo, e aí a gente vai admirando, conhecendo o profissional, a qualidade, né? Assim, eu me identifico muito assim com você, porque você se envolve ali na questão, né? Não vou começar falando com detalhe ainda, não. Mas assim, de se doar, de se colocar aquela empatia ali, é muito difícil a gente ver isso nos É profissionais. E aí verdade. eu gosto disso em você, eu vejo esse brilho no olhar quando você tá ali trabalhando, então eu falei, gente, não tem como. Aí eu falei assim, gente, é bonita da Mirella, é linda, mas é mesmo, né? Nossa, tá muito maravilhosa. Então, Agradeço muito o carinho. enquanto eu puder, assim, estar tá junto, puder ajudar da forma que eu puder, com certeza, a gente está sempre junto. É isso aí. Sem dúvida. E 2019 a gente obrigada passou muito por, tempo. né? Pode falar. 2019 a gente embarcou em muitas aventuras, né? Muitas palestras, muitos encontros, graças a Deus. Mas como a gente está impedido de sair, de se encontrar, a gente deu um jeitinho agora
colocar aí o nosso conhecimento, agregar valor para as pessoas através daquilo que a gente gosta tanto, né? Desses assuntos que a gente sempre está estudando, sempre está se aperfeiçoando, para contribuir mesmo, né? Com as crianças, com os pais, com as famílias. Então, eu quero acolher também a Beth, que entrou, a Priscila, sejam bem-vindas, fiquem aqui com a gente, que a gente vai abordar esse tema tão maravilhoso, que é sobre a saúde emocional e física das crianças. E olha, Poli, esse é um assunto que eu pesquisei na internet, eu procurei e eu não encontrei vídeos, não encontrei pessoas falando especificamente para as crianças. Eu até escutei o Dr. Drauzio Varela, né, dando de alimentação, de muitas coisas, enfim, alguns programas de TV, reportagens, mas específico com esse tema é inédito. Só nós duas mesmo. Que bom, né? Então, Porque a gente, assim, gosta de desafio, né? isso aí, Vamos, verdade. convenhamos, vamos falar que o desafio a gente atrai, nós somos um imã. Isso mesmo. Né? E aí a coragem, a gente tem coragem, né? Igual você falou que você se sente, você se considera uma pessoa tímida, mas você vai com a timidez mesmo, né? Você assume aquilo dali, toma coragem e vai. É assim mesmo que a gente precisa caminhar. E esse tema é de suma importância nessa época agora, nesse tempo de isolamento. Primeiro, porque, como eu te falei, eu não ouvi assim profissionais da área falando específico para esse público, né? Que são as crianças. E para a gente isso importa muito, porque nós somos mães, né? Temos nossos filhos em casa, que nós precisamos também estar com esse olhar atento. E também porque a gente trabalha com crianças, né? Então, como que a gente se prepara, como que a gente se informa para estar levando aí conhecimento, para estar levando dicas, para estar se comportando diante dessas crianças, das crianças que estão em casa, dos nossos familiares, para estar ajudando, né, Poli? Então, essa é a minha preocupação e por isso que eu acho muito importante a gente debater e refletir sobre isso. Sim, é muito importante. E eu sempre, às vezes vem umas mães, né, que vêm conversar, então eu sempre falo, gente, a gente está como profissional, a gente tem tanto o lado teórico como embasamento de vida mesmo, que nós estamos dos dois lados, né? Às vezes a gente vê esse questionamento, mas você não é mãe, então você não sabe, você não passou por isso, né? Às vezes acontece. Aí a gente fala, não. Nós estamos passando por isso hoje, essa dificuldade, esse momento, como você citou, esse momento assim, de isolamento agora, né? As crianças estão sentindo muito, muito. Exatamente. Nós, como a família, né? Pai, mãe, o cuidador que está ali com a criança, tem que ter esse feeling, notar os detalhezinhos, comportamentos, as atitudes. Às vezes um chorinho, um denguinho, que você acha, não, é só um denguinho. Aquilo ali pode ser um sinal de alguma coisa. Exatamente. Né? Que a criança não sabe. Né? Ela não tem noção ainda do que ela está sentindo. Ela não tem noção das emoções, né? De controlar, às vezes, um comportamento ela tá fazendo, mas como emitindo uma resposta, tipo assim, me ajuda, eu tô com dificuldade. A gente tem que ter esse pouquinho de sensibilidade e tentar entender um pouquinho, né, da criança, ouvir um pouquinho. Concordo plenamente. E, Poli, você falou uma coisa que me lembrou, assim, você sabe que nos nossos encontros também eu falava muito, a gente sempre fala muito sobre educação emocional, que é ali a minha bandeira, né? Estou sempre falando sobre isso, é um assunto que me despertou, transformou a minha vida, e é por isso que eu falo tanto, porque eu sei que pode também transformar a vida das pessoas a partir da experiência que eu tive com autoconhecimento. E assim, a educação emocional, a gente fala que não é só
a gente está ali abordando o conhecimento das emoções. Mas hoje é fundamental a gente falar sobre prevenção, porque vem crescidos casos, né, de doenças psicológicas, a gente fala aí de ansiedade, que tem aumentado os casos, suicídio, depressão, enfim. A gente vê muita coisa acontecendo e a gente vê que ao conhecer as nossas emoções, encontrar o equilíbrio emocional, a gente pode sim estar diminuindo esse crescimento, né, essas taxas. E é uma preocupação mundial. A gente hoje fala de pandemia, mas a ansiedade e a depressão eu digo que é uma doença silenciosa também, como a pandemia, que a gente não vê, como esse vírus da pandemia que a gente não vê, que a gente não enxerga. E se a gente passa ali a se olhar, a se cuidar, olhar para o outro com essa atenção de cuidar das emoções, dos sentimentos, a gente pode sim estar diminuindo esses quadros. E falando nisso, eu falo assim que você já me ouviu falar sobre isso nos nossos encontros. Para a gente ter efetivamente um equilíbrio emocional, para a gente estar em busca do equilíbrio emocional, a gente precisa estar usando aí, eu digo que são as ferramentas, né? Eu digo que a gente precisa estar cuidando do nosso corpo, da nossa alimentação, porque o corpo e a mente precisam estar em sintonia, eu falo muito disso. E quando eu vejo assim, o seu trabalho com essa questão do movimento, direcionado ali também para a aprendizagem, porque isso me encanta muito, porque como que uma coisa está associada à outra. Lógico, né? A gente é um conjunto, nosso corpo trabalha com a nossa mente, e aí a gente precisa ter os nossos momentos de lazer, a nossa espiritualidade, buscar sempre o autoconhecimento, manter a nossa mente com leituras, com informação, boas amizades, enfim, muitas coisas. Mas como que é essencial essa questão do sono, da alimentação e do movimento. Então, eu vejo que o seu trabalho, ele não é um trabalho só que faz aquela parte de... Você sabe falar muito melhor do que eu sobre isso e você vai falar pra gente. Mas não envolve só essa questão do movimento em si, né, tratando ali só a coordenação motora, porque o quanto aquilo ali vai impactar no desenvolvimento da aprendizagem da criança. Sim, sim. Suas palavras, tipo assim, a gente fez um roteiro. Eu falo muito, eu sei. Não. Não vem com essa, não. Olha só, nós fizemos mais ou menos um roteiro, pessoal, aí de casa. É verdade. De vez em quando eu dou uma olhadinha ali, porque ali tá a câmera do YouTube ligada. Então, o YouTube tá lá ao vivo também. Mas olha só, vou falar uma coisa. Todas as suas palavras, o que você colocou até agora, foi tudo aqui do meu planejamento. Olha, que bacana. Porque tem a ver com o nosso assunto, né? Então, deixa eu te falar. Eu tava... Realmente, eu sei. Engraçado, olha só o que eu lembrei agora. Eu lembrei assim que no primeiro dia de aula lá da faculdade, 300 anos atrás, o pessoal pergunta assim: quem é você? De onde você vem? O que você quer? Seu planejamento. Sim. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar? Tipo assim. Só pra contar a historinha pra vocês entenderem onde que a gente vai chegar no assunto. Eu falei assim, cara, o que eu vou falar? Não sei, vamos pensar uma coisa aqui. O que eu quero, então, quando eu me formar? Eu falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com criança. Falei assim, soltei. E aí, eu não gosto muito de ficar falando as coisas aleatórias, porque, tipo, que eu tenho assim, eu falei, soltou, tipo, foi pro universo. De repente vem. Com certeza. Então, tipo assim, fale coisas boas, pense coisas boas, que o trem vai andar, né? Que o negócio vai dar. E aconteceu. Olha. E deu certinho. E a gente que vai lendo, vai estudando bastante, a gente vê realmente que existe uma falta em termos de uma referência para a criança agora, como você disse, né, que pesquisou. Eu também fui pesquisar a respeito e realmente vi que tem pouca coisa. Mas, assim, dentro da psicologia existem muitos assuntos relacionados à criança, à gestante, né? Enfim,
né? Todo o desenvolvimento humano. E aí, mas dentro do nosso assunto de hoje, que é a saúde física e emocional das crianças, a gente não vê tanto embasamento, Informação. um aprofundamento, uma coisa que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e ali vai te dando informações, sabe? Realmente existe dessa falta, né? Ou a gente que quer buscar mais também, né? Tem isso também. Né? Tem esses dois lados. Tem. Aí eu tava vendo que, olha só a informação, 1,82 bilhões no mundo de pessoas. Essas 1,82 são crianças. Olha. De 0 a 14 anos. E a gente, pelo menos assim, eu nunca parei para pensar nisso. Quantas crianças existem no mundo? Já parou para pensar? Interessante, não. Se né? parei, Então, eu também nunca parei para pensar assim dessa forma. Mas existe 1,82 bilhões de crianças de 0 a 14 anos no mundo. E quem está pensando nelas? Quem está pensando, tipo, como que tá essas crianças, né? A forma de... O que elas estão pensando? Como que elas estão? O que elas estão sentindo? Isso. Será que a gente que está dentro de casa, vamos pensar assim, dentro da nossa casa, assim, do nosso círculo de convívio. Quem senta para conversar com a criança hoje, sem celular na mão, sem perto de televisão, e começa a conversar com a criança? Ei, o que você tem feito? Ei, que história é essa do Covid? O que você está achando? Você sabe o que é isso? O que está acontecendo no mundo? Por que as pessoas estão longe uma da outra? Aí você começa a saber da criança, né? O que ela está entendendo, sentimento, né? Essa questão que você disse sobre são sintomas, né? Ah, você tá com palpitação, sente aquelas borboletinhas, né? Na barriga, eles falam, ah, tem um negócio aqui, tia, não tô com dor de barriga. Ansiedade, né? Aquela respiração ofegante. Sim. Né? Da ansiedade, o nervosismo. Eu estava estudando esses dias sobre a síndrome de Burnout. Ela, quer ver, ó, tem aqui assim, vou falar direitinho para vocês. É um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse. Provocado por quê? Por condições de trabalho desgastantes. Ou seja, vamos botar assim no nosso pensamento, assim, você está trabalhando, aí vai, acorda estressado, aquela correria, muitas cobranças, muitas contas. Agora o pessoal tá salário reduzido, muita gente, né? Aí Exatamente. começa a gerar ansiedade nas crianças também. Nas crianças né? também, exatamente. Sim. E eles sentem isso tudo, essa ansiedade, esse estresse, às vezes, a alimentação também influencia, né? Às vezes eles deixam de comer um pouquinho, ou comem demais. Eu tenho tido muita mãe comentando sobre isso, que, ai, tá comendo muito, tá gordo, criança, tá gorda. E é uma Mas preocupação também a obesidade infantil, né? É um ponto que a gente precisa depois debater também. vídeos, né? Vem as taxas hormonais que aumentam e a obesidade infantil também existe, né? A gente tem que ter esse bom senso também, né? Exatamente. Que afeta. Mas, sintetizando assim, a gente tem sim que se preocupar bastante com isso e essa ansiedade, esse estresse que eles têm. No Brasil, é o segundo país, o Brasil está na segunda colocação como país assim, de crianças mais ansiosas, mais nervosas para provas escolares, mesmo estudando e sabendo do assunto. As crianças vão para a escola fazer a provinha e ficam nervosas, né? Você imagina. A gente
Nós já estivemos no lugar deles, a gente sabe que fica nervoso, fica ansioso, né? Por mais que a gente estude. Isso mesmo. Mas isso é uma coisa assim que a gente está ficando muito preocupado, porque como Exatamente. as crianças, né? Sim. E, Poli, você me lembrou duas coisas. Uma delas é que a questão da alimentação, a gente sabe a gente sabe hoje, né, que a nossa alimentação ela contribui também nesse tempo de pandemia, com a imunidade, né? A gente precisa aí estar fortalecendo a nossa imunidade, já que não temos vacina, então a gente precisa estar fazendo de tudo para se proteger. E a imunidade é algo importantíssimo, né? Então, a má alimentação vai também impactar negativamente nessa questão, né, da imunidade, que a gente precisa também estar atento aí com as crianças, porque estão em casa, querem comer bobeira, não tem horário para nada, acontece muito, né? As crianças também estão perdidas no tempo, não sabem mais o horário das coisas, quando é dia de semana, quando não é. E eu vejo muito isso acontecer. Ouço também muitas pessoas comentando sobre isso. E como eu tinha falado com você aquela hora, a respeito do movimento. A gente sabe também que esses níveis de estresse e ansiedade que a gente tem visto aí crescentes anualmente no nosso país, a gente vê que agora, nesse tempo de pandemia, a gente não tem muito o que fazer. Eu falo como mãe, eu fico muito limitada na minha vida, porque eu tenho a prática dos exercícios, né? Eu sou uma pessoa que, assim, digamos que tenho minha rotina de exercício todos os dias e estou tentando aí levar meio que 20 minutos por dia, meia hora quando eu consigo em casa, mas é muito difícil. Agora você pensa para uma criança que tem ali o hábito, a rotina de estar brincando todos os dias, gastando energia, e a gente sabe como que é importante para ela também na questão do sistema, né, dos neurotransmissores, na questão da aprendizagem, para ela estar em movimento. Então, eu preciso, assim, falar isso, porque a gente precisa chamar a atenção dos pais, precisa pontuar, porque a gente precisa ter paciência, criatividade. Eu vejo muito, assim, as crianças sempre no celular, sempre no computador, sempre ali nesse mundo digital, já antes da pandemia. Agora, então, né, que a gente não tem como deixar sair, a gente não tem como ir para a rua. Então, vale a pena, assim, a gente ficar atento nisso e fazer o que for possível para colocar essa criança em movimento. Fazer o que for possível para dar a essa criança a oportunidade de criar, de brincar, de explorar, seja dentro de casa, com um pouquinho de espaço que a gente tiver ali, colocar essa criança para experimentar, para correr, né? A gente fica assim, correr dentro de casa, como? Mas eu acho que esse é o momento da gente também abaixar a guarda, liberar, Sim. né? Como eu falei, redobrar a paciência como pai, como mãe, e incentivar mesmo essa questão do movimento até por conta de uma necessidade da própria criança. E para a gente fazer isso, igual eu citei, eu sou uma pessoa que faço os meus exercícios, mas também estou com dificuldade por estar dentro dessa questão aí de não poder sair, enfim. Mas para a gente poder para a gente poder cuidar do nosso emocional, para a gente cuidar do nosso corpo e deixar isso alinhado, e para a gente poder ensinar isso para as crianças, a gente precisa antes ser, porque as nossas atitudes vão impactar na vida deles. Né? Então, a gente precisa mesmo estar cuidando desse interior, cuidando desses sentimentos, cuidando dos pensamentos, cuidando da alimentação. Eu sei que é muita coisa, mas a realidade é essa. Chamar a atenção para a gente estar aí olhando para esses pontos importantes da nossa vida e da vida das crianças. Sim. Dá uma respirada. Você falou uma coisa muito, assim, sempre, né? Mas, assim, é muito importante a gente dar essa relaxada, dar uma maneirada com as crianças. Esses dias eu cheguei em casa, depois de trabalhar no sol quente, né? Dar banho lá na égua, aquela coisa bruto, né? Enfim.
Cheguei, eu falei, nossa, agora eu vou descansar. Aham. Nada, nada, meu filho. Cheguei em casa, amada. O chão da minha sala, todo riscado de giz. Que o Nossa. Pedro inventou que ia brincar de amarelinha. Ai, Pedro. Então, teve uma mãe que falou assim: o feitiço virou contra a feiticeira. Falou bem assim. Nossa, vida. Ela, viu? Você não fala para deixar eles fazerem, para eles soltarem imaginação. Eu falei, e você acha que eu fiz o quê? Briguei? Falei assim, Pedro, o que é isso aqui? Aí ele foi e me explicou. Mãe, eu quero brincar de amarelinha. Eu brinquei de amarelinha e eu deixei aqui para quando você chegar, você ver e brincar e tal. Eu falei, ok, vamos brincar. Tá, foi indo, né? Mas depois foi difícil para limpar. Foi, mas deu certo. E Aí olha esses qual dias a ele diferença. Aí Qual depois a ele. diferença? De você ter uma postura de empatia, de paciência. Porque se você Sim, chega ali e desconstrói o que ele criou, né? Se você sim. chega ali com raiva e coloca tudo para baixo assim da construção dele, você também está atingindo o emocional, né? Exato, aham. E outra, naquele momento eu pensei assim, poxa, ele se expressou, ele usou Exatamente. a imaginação dele com o que tinha em casa, ele improvisou. E para Isso. um menino de 5 anos, aquilo assim, para mim eu Muito fiquei tão bem. Olha que de legal. saber que ele evoluiu, que ele se superou, que ele pensou naquilo, que ele elaborou, que ele fez. Sim, Então, assim, é uma construção de ser humano isso, com né? Tipo, certeza. E você validou, né? Você acolheu, aplaudiu, incentivou. Muito sim, porque bem. a gente tem que pensar nisso. Aquilo ali é infantil, é um momento, tipo, não tá fazendo mal para a vida dele, não vai causar um mal para ele nem para um próximo. Tipo, não vai correr risco de morte com aquilo. Sim, Então, deixa acontecer, deixa sujar, deixa. Entendeu? Ah, quebrou, beleza. Não machucou, tá bom. Vamos embora, continua, segue. quem Sabe? Eu dera, acho né? que Se todos tivessem um pouquinho dessa visão. só um tiquinho. Não pode ser muito também, não, senão eles abusam. Mas tem que deixar, porque eu penso assim, Mirella, a criança vive um ensaio para a vida futura, para a vida Com adulta. certeza. Né? Então, Exatamente. aquilo ali foi um momento que eu pensei assim, opa, quando ele for adulto, ele vai pensar em alguma estratégia, alguma coisa para uma situação muito específica que às vezes ele não tem uma condição. Ah, eu não tenho condição de comprar alguma coisa, ou não tenho condição de ir a um lugar. Então ele vai se virar ali. É uma Exatamente. estratégia. Isso aí. E Você agora fala que é a hora da experimentação, agora que é a hora de arriscar, porque eles não têm a demanda de um adulto, né? Então, não tem conta para assim, pagar, não tem preocupação. É agora que é a hora da gente permitir mesmo o crescimento deles, né? As sim, descobertas. eu falo muito sobre criar estratégia. É verdade, alguém falou ali, a O Fátima. Pedro É criou, isso, né? Então, eu verdade. gosto muito, eu sempre falo assim, tanto aqui quanto lá na ecoterapia, sobre habilidades sociais. Eu Com sempre uso certeza. habilidades sociais, eu sempre falo sobre isso, porque a vida não é só apenas ler, escrever, ir Não, lá, aprender, se formar. Não, você convive numa sociedade, você convive dentro da sua casa com outras pessoas, você tem uma família. Então, você exatamente. constrói laços, você tem que ter essa habilidade social, né? Sim, Então, cada vez mais importante. sim, ainda mais. Olha o momento que a gente está vivendo agora, né? A Exatamente. restrição dessa habilidade. Nós estamos restritos, mas estamos criando estratégias para burlar. Olha nós duas aqui pelo celular. Exatamente. Eu estou no consultório, você está aí na casa, na sua casa. Não, nós Uhum. estamos criando estratégias. Foi o que Isso. ele fez.
estratégia, né? Da forma Exatamente. dele, da forma que ele pôde elaborar ali com a idade e tal, e com o que ele tinha no momento. Então, eu gosto muito de pensar nisso uma coisa assim, depois que a gente começou a conversar sobre essa situação de saúde física e emocional, eu comecei a pensar também nas habilidades emocionais das crianças. Sim. Como que a gente está trabalhando essas crianças? Você que trabalha muito com emocional, né? Você tem mais, também tem muito embasamento sobre isso. A gente também precisa de estar sempre atento sobre Com isso, né? Essas certeza. habilidades emocionais, como que está lidando? Porque não pode ficar reprimindo, não é legal. Ah, no shopping. Eu ouvi essa semana, foi, foi, foi hoje que eu ouvi. Eu ouvi isso, uma pessoa falando bem assim, ah, você é um homem ou você é um rato. O menino foi lá e disse, eu sou um rato. Porque o menino tava chorando. Tipo, não pode chorar, homem não chora, menino não chora. Reprimindo as Né? emoções, né? Reprimindo os sentimentos dele ali, a expressão dele naquele momento. A gente tem que Sim, ser muito ousado. ali era um momento assim tão importante, falar assim, poxa, por que você tá chorando? Qual é o seu motivo? Vem cá, de repente eu posso te ajudar. Por que não falar assim, né? Isso. A gente tem que Claro, ter cada muita. um fala, às vezes é na hora da pessoa, a gente também não vamos julgar ninguém, né? Porque a gente não Sim, sabe, às claro. vezes, o medo da pessoa, o pensamento dela, às vezes ela também estava estressada, era o momento dela, mas é legal você parar e pensar assim, ué, por que está acontecendo isso? Vem cá, me explica. Vamos chegar assim, se eu consigo te ajudar, né? É isso mesmo. A gente Então, tem que ser muito ousado para tratar as pessoas com empatia, sabia? Porque se a gente for reparar assim, as pessoas falam qualquer coisa, agem de qualquer forma. Quem tem ousadia, coragem de parar, observar, olhar o que aquela situação está querendo dizer, né? O que aquela pessoa está sentindo antes de você falar alguma coisa, é ser diferente. Não é todo mundo que consegue. É por nossa, isso que e a é gente tão tem que falar, falar, difícil. falar e falar sobre esse assunto, até as pessoas entenderem, se desenvolverem nisso, porque a gente não pode só passar para as crianças, a gente não pode só querer passar para as crianças sobre as habilidades socioemocionais. A gente precisa ser, e é isso que eu falo muito, Poli, só para a gente encerrar essa etapa, eu falo muito que em autoconhecimento, por quê? Se eu sou mãe, se eu sou uma educadora, eu não posso jamais querer passar para outra pessoa aquilo que eu não sou. Né? Primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso saber me validar, eu preciso me aceitar, eu preciso estar bem comigo mesma, para depois eu querer ensinar isso para as pessoas. Por isso que eu falo que os pais, os educadores, deveriam sim passar por esse processo de autoconhecimento para depois querer passar alguma coisa sobre isso para as crianças. Porque se você não é aquilo, se você não sente prazer, felicidade naquilo que você não consegue passar isso para ninguém. O brilho nos olhos, né? Então, por isso que a gente precisa, como pais, principalmente, cada vez mais trabalhar isso em nós, aquilo que a gente o quanto a gente se respeita, o quanto a gente se valida, o quanto a gente busca o equilíbrio emocional na nossa alimentação, nos nossos relacionamentos, nas nossas práticas de movimento, os nossos estudos, isso tudo vai compondo aquilo que a gente reforçando os nossos valores. E aí, então, depois a gente vai ensinar. E aí, a gente, às vezes, ensinando, nem precisa falar muito, nem precisa fazer muito, porque aquilo que a gente vai impactar na vida da outra pessoa, das nossas crianças, né? Com certeza. E aí, quer falar alguma coisa? Eu Fala, pode falar. É o que eu falo. Não, pode falar. Assim, você acabou de falar, assim, é muito importante, porque você vê, assim, o sentimento da outra pessoa só de ver, você não precisa estar falando, poxa, eu tô com raiva, Isso. poxa, eu tô... A pessoa Isso. demonstra as atitudes. E aí, o que acontece? As crianças aprendem observando.
Com certeza. Elas não nascem sabendo falar, elas não nascem tendo todo esse entendimento, né? Elas ficam observando primeiro, né? E aí elas vão aprendendo. Opa, isso aqui deu certo, eu vou continuar desse caminho. Opa, brigou, parou, isso daí não é Isso. legal. O tom de É, voz, né? sim, como de voz, como você chega, como você mexe. Então, essa parte, assim, eles aprendem muito por imitação. É o espelho, né? Eles Isso. repetem Isso, o que você está exatamente. fazendo, né? Você trabalha em escola, você vê muito disso. Ah, a criança está tendo um comportamento, fala muito alto dentro de sala, tem tom de voz bem alto. Dentro de casa se fala muito alto, ou se fala muito baixinho, se é aquele pessoal mais delicado, se é aquele bruto, né? Então é assim que eles aprendem. Nós temos que ser o espelho, né? Exatamente. Isso. Eu concordo plenamente com você. Só vou fazer uma pausazinha rapidinho, porque o nosso tempo já está também terminando, já está acabando aqui. A gente precisa, né, finalizar. E aí, gente, quem está online, quem vai assistir essa live depois, tomara que muitas pessoas possam assistir aí, contribuir também, compartilhando, marcando as pessoas. Eu vou falar rapidinho sobre a ONG, que é o Espaço Criança Feliz, que é coordenado pela Lila Pinho. A gente combinou, né? A gente tem aí o apoio dela, apoio também da Poli, né? Que é a Associação Ecoteia, para fazer essa live. E eles estão precisando de doações de roupa, porque eles têm um bazar beneficente, deixa eu corrigir. Então, eles pedem doações de roupas usadas para vender nesse bazar. E precisam também de leite, porque eles atendem famílias que têm crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, criança com diversas patologias, famílias que contam com esse leite, eles pedem também alimento, roupa de frio. E aí, quem quiser contribuir, quem quiser ajudar com essa ONG, pode me chamar aqui no WhatsApp. Perdão, pode me chamar aqui no Instagram, que eu vou passar o WhatsApp da Lila, tá bom? E aí vocês podem entrar em contato com ela para saber como que pode ajudar. E a Poliana tem a associação também, que é Ecoteia, né, Poli? E aí eu vou pedir você para explicar um pouquinho, porque a associação a gente sabe que precisa também de ajuda das pessoas, né? Toda associação sempre a gente encontra aí as formas de estar ajudando. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente qual a necessidade, como que as pessoas podem ajudar a sua associação, que é tão linda, faz um trabalho tão maravilhoso. E eu queria que você colocasse um pouquinho, porque você entende melhor para a gente aí, quem quiser ajudar. Tem muitas pessoas querendo fazer o bem. E eu tenho certeza que essa live vai chegar em quem precisa, em quem tem que chegar para poder também estar ajudando a sua associação. Então, você fala para a gente, por favor. Obrigada. Tem muita gente fazendo muito trabalho bacana. O da Lila eu gosto muito, eu acompanho também, vejo, Sim, né? eu Muita gosto muito criança deles. alimentar, né? Esses Sim, leites caríssimos, né? exatamente. Muito E eles importante também. precisam mesmo. Sim, sim, sem dúvida. Lá na associação a gente faz assim. Eu vou explicar, eu prometo que eu vou falar muito rapidinho. Tá. Prometo. Eu tenho a ecoterapia, né? Tanto particular quanto essa parte da associação, tipo, é a mesma, Sim, dividida em duas, né? entendo. E aí, essa associação eu montei junto com algumas pessoas, e aí é um trabalho, assim, voltado mais para o lado social, né? Quem não tem condição de pagar uma ecoterapia, porque a gente sabe que é um atendimento caro, né? Sim. Os custos são bem caros, né? E é o único Então, também, né, Poli? Me corrija se eu estiver errada. Você é a única que faz esse trabalho, não é? Aqui em Cachoeira, pelo menos. É um sim, trabalho sim. diferenciado. A gente sabe que é difícil montar uma estrutura, né? Você já falou também da alimentação dos animais, tem muita coisa envolvida. Então, a gente tá ali. A gente não tá eu, né? Mas é uma pessoa assim, que me ajuda bastante
Isso aí a gente não pode negar, não, porque sempre tem, graças a Deus. Amém. Mas então, aí eu trabalho lá, eu montei, já tem 2 anos que a gente está lá direto. E eu tenho um projeto que é o Amigos do Pedrinho, que é a associação, a parte da associação, para quem realmente não tem condição de pagar um tratamento para criança. Lá é focado em criança autista, né? Porque é a minha especialização e o caso do Pedro, né? Então, eu falei assim, poxa, o que eu estou tentando fazer para o Pedro, para ajudar o Pedro, eu também quero poder ajudar outras crianças. E a forma que eu consegui foi essa, né? Eu tenho toda uma especialização, tenho todo um trabalho, faço tenho curso de equitação, curso de domo, curso de muita coisa dentro da área do cavalo. E aí acabou que eu gostei muito, e aí a gente foi aprofundando, e aí acabou crescendo a ecoterapia. Né? Então, aqui em Cachoeira só tem eu, no caso, hoje, pelo menos há 2 anos, só tem eu como referência em ecoterapia. E aí, assim, qual é a diferença? É porque a gente é focado na área mental, no bem-estar, saúde, desenvolvimento social das crianças, dos adolescentes e adultos, e é focado na área mental mesmo. É um tratamento, assim, porque geralmente a gente vê a ecoterapia como tratamento físico, Sim. Né? A reabilitação física. Exatamente. Ali é um pouquinho. Porque você é não, psicóloga e você trabalha também essa parte do movimento, que é o que eu sempre sim. gosto de frisar, né? Você trabalha o corpo. Aí é onde foi lá no seu comecinho que você falou, que junta o físico com o emocional. Exatamente. Porque um tá ligado no outro. Se você tá bem emocionalmente, o seu físico vai indo, vai melhorando, vai evoluindo. E ao contrário também. Se o seu físico tá bem, às vezes o emocional não tá tão legal, você vai trabalhando ali. Contribui. E aí, verdade. Aquilo ali vai aumentando sua autoestima, vai te dando uma condição assim de independência, às vezes cadeirante, né, que não consegue andar, ali tá ele em cima do cavalo, se locomove sozinho, então acaba dando bem-estar físico e emocional. É um amparo, assim. E aí a ideia lá da associação é essa. Esses dias nós tivemos chegou para mim lá uma moça de 25 anos que ela deficiente mental, assim, tem a especificidade, mas eu não vou poder falar aqui, né? Eu deixar mais estrito, né? E aí ela precisaria, assim, de uma cela específica para ela. E aí é um custo um pouquinho mais alto. No caso, a família não teria condição de poder estar arcando com o custo. Agora também a gente lá também não poderia estar arcando desse custo, porque é um custo alto e fora do planejamento, porque eu tenho que fazer tudo muito ali contadinho, né? Porque eu não tenho Tem a MGB que me ajuda muito, o Adriano, né? Ajuda financeiramente, os gastos. E tem o pessoal também que fornece as coisas assim, dá um desconto, mas tudo é cobrado. Então, acaba acontecendo isso. Aí, certas coisas fica limitado, porque a gente não tem realmente uma ajuda de custo, não tem patrocinador. Às vezes as coisas são negadas mesmo para a gente. Fala, não tem como. Às vezes, quem tem possibilidade, né, da cidade a gente sabe. Mas é assim mesmo. Aí a gente vai fazendo da forma que pode, vai ajudando da forma que pode. E uma hora a gente consegue poder ajudar ela. Porque como eu falei, a gente trabalha muito com o mental. Aí o físico, eu falo assim, poxa, tem que ter um fisioterapeuta à parte, ajudando. Aí a família já fica assim, poxa, mas eu não tenho como pagar. Porque esse trabalho interdisciplinar, que a gente sabe que é muito importante, né? Sim, pra quem tem que ter o equitador, o fisioterapeuta e o psicólogo. Nos atendimentos aos autistas, é importantíssimo que seja um psicólogo especializado no autismo, que tenha conhecimento no autismo. E não é o que a gente vê na grande maioria, assim, 95%, né? Entendi. Por isso, porque justamente é muito pro físico. Sim. A gente não vê muito
profissional ali na área, sabe? Então, quando eu fui fazer minha especialização, só tinha eu, e aí o pessoal de fora, assim, do país mesmo, às vezes mandava uma mensagem para mim, poxa, como que funciona isso que a gente nunca viu? Como que é essa história aí? Aí a gente vai, explica, vai falando um pouquinho como que é, né? Porque realmente não tem conhecimento de yoga-terapia voltado para o lado emocional, né? Pro É lado muito mental. interessante. A gente vai A gente aprendendo coisas que a gente nem imagina. Eu tô ouvindo você falar aqui e aprendendo mesmo, porque é novidade, igual você falou, são poucas pessoas que também têm o dom, né, Poli? Porque não é só a gente também, a gente tem que ir ali como no propósito, que é o que a gente colocou no início. Você, desde o início dos seus estudos, você já lançou ali a sua vontade, né, de trabalhar com criança, e aí você está com o seu espaço montado, fazendo um trabalho também voluntário, fazendo um trabalho social, ajudando as pessoas. E é isso aí, vamos embora. né? Então, a gente está chegando ao fim dessa live. Eu amei a sua participação. A vocês todos que estiveram aqui com a gente, quero agradecer muito. Não importa a quantidade, não importa se foram poucos, não importa se foram muitos, importa que a gente está aqui fazendo a nossa parte, importa que a gente veio aqui com coragem, sem ter conhecimento de muita coisa, sem dominar tudo, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sei nada, o que eu vou falar? Né? Isso não importa. Importa é que a gente está dando um passo e o nosso objetivo é mesmo compartilhar, conhecer. Eu estou aqui aprendendo muito com você e ajudar. Então, para a gente ter certeza, assim, né, que esse objetivo foi alcançado, eu tenho certeza que esse objetivo foi alcançado e muitas pessoas ainda vão ter acesso a esse vídeo e também vão se beneficiar. Eu quero estar agradecendo mais uma vez a sua presença, Poli. Muito obrigada mesmo. Eu falo que a gente sempre está debaixo do propósito. Então, até mesmo o sim, né, e o não que a gente recebe, Deus está ali. Deus sabe de tudo, né? Os dois. Ele sabe. Então, ele é dono do nosso tempo, do nosso agir, do nosso pensar. E eu agradeço a ele, agradeço a você, agradeço as pessoas. Quem quiser aí tá enviando alguma pergunta, pode colocar, ou depois também tá me chamando ali no particular, ou a Poli, porque eu tenho certeza que ela vai ter boa vontade de responder, né, Poli? E aí é só para a gente deixar mesmo assim, confirmado tudo que a gente falou, falar para os pais, que eu sei que é difícil, eu também sou mãe, eu também tenho 2 crianças em casa, Poli também é mãe, de 2, né, Poli? E também tem os desafios como profissional, como dona de casa, como mãe, e a gente está todo mundo no mesmo barco. Mas aí, agora, a Fran deu os parabéns aqui. Fran, obrigada por ter chegado no final, mas ter vindo. Muito obrigada pela sua participação. E aí, a gente vai colocar aí isso, a nossa solidariedade, entendendo que a gente está todo mundo no mesmo barco, que está todo mundo precisando redobrar a paciência, redobrar aí a atenção com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso derredor, com empatia, olhando também para a necessidade daqueles que mais precisam, porque a gente tem as nossas necessidades, mas tem gente que está precisando muito mais que nós, estão passando dificuldades mesmo. E aí, a gente precisa estar focando aí nas nossas crianças, no que elas estão assistindo, no que elas estão fazendo, redobrando a paciência, incluir elas nas atividades de casa. Uma dica bem bacana que eu aprendi é a gente fazer uma rotina da semana e para o final de semana fazer uma rotina diferente, porque a criança ela tem consciência do tempo, isso é muito legal. Ela consegue diferenciar mais, né, o passar dos dias, o que para a gente é difícil, imagine para essas crianças. E aí é uma dica bem legal. E é isso, tá? Estou muito feliz, muito grata mesmo, transbordando alegria, transbordando felicidade e agradecendo. Só. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Poli. Ó, vamos marcar mais. Outras.
Joia, Marta. Obrigada do convite. Estou sempre à disposição. Você sabe. É, Nada vergonha. A gente está sempre junto. tô em casa, tô me sentindo em casa. Não é? A gente está sempre junto, né? É o que você eu sempre gosto de falar assim, que o importante é dar o primeiro passo. O importante é começar. Você saiu ali daquela zona de conforto e vai atrás. Acabou. O resto não importa, não. É isso aí. O não a gente já tem. A gente tem que ir em Exatamente. busca de sim. Então, vamos embora. Parte para cima e continua, né? É isso aí. Estamos juntas, Poli. Pode contar comigo também, porque você precisar, tá bom? Obrigada. E é isso aí. Fica com Deus. Beijo no Pedro, que é um fofucho. Pedro tá um fenômeno, minha filha. Outro dia eu cheguei numa empresa. Oh. Aí eu fiquei assim, toda sem graça, né? Quietinha lá com o Adriano. Aí o rapaz chegou e falou assim: Ei, você é o Pedro, eu te conheço da internet. Você é famoso. Gente, eu fiquei, meu Deus do céu, esse menino tá demais. Tô dando conta, mas. Quem que não se Virou... encanta com essa criança linda? Não tem quem não se encante com ele, né? Mas é isso aí, meu bem. Fica com Deus e até a próxima, com certeza. Tá, Jó. Beijo, amor. Obrigada, bonita. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, Marta.